Helena. Hi, how are you? Acho que todo mundo que tem TikTok tá impressionado com esse áudio, né? Mas é porque ele é muito bom. Existe áudio perfeito e eu posso provar. Existe vídeo perfeito, porque não só o áudio é incrível, como o vídeo também, né? Então tinha que começar esse vídeo fazendo isso, fazendo essa introdução. O vídeo de hoje vai ser uma temática muito legal, que eu queria muito compartilhar com vocês, que é viagens. Então, não só vou falar de viagem, mas como eu vou dar dicas incríveis. Então, eu separei aqui pra vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dicas incríveis, né? Que vão só melhorando. Então, à medida que eu vou falando essas dicas aí, eu tentei organizar elas em ordem para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Então, ordem cronológica de como organizar a viagem, né? Essas dicas vão ser muito boas, que eu acho que vai ajudar muita gente. Então, são coisas que eu aprendi durante o tempo. Para quem não sabe, eu tenho uma série de viagens aqui no meu canal, que é a série Viajando e Desenhando, que eu mostro um pouco do lugar que eu conheci, faço um desenho, eu conto um pouco da história que eu tive com esse lugar e de como esse lugar me inspirou. Então, se você quer ver essa série, clica aqui no card, que tá em algum lugar nessa tela, que eu não sei onde é, mas clica aí, procura aí que tu vai achar. Mas não agora, calma, que agora a gente vai falar de dicas pra gente viajar. Estamos vivendo uma pandemia, né? Antes da pandemia começar, eu fiz uma viagem, que é a dessa série, e eu conheci nessa viagem alguns países. Foram 57 dias viajando em 8 países. Foram 8 países. Antes disso eu tinha feito uma viagem em fevereiro de 2019, que eu conheci também, mais alguns outros países. Então foram 2 viagens que eu fiz, que eu vou resumir pra vocês um pouco do que eu aprendi, que foram coisas mesmo que eu vivi errando. Então, pra vocês não errarem, sigam essas dicas que vai ajudar muito vocês. Só que antes dessas dicas, eu quero que você curta e se inscreva no canal. Tempo pra você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vai lá, vá. Vem aqui, ó. Valeu. Outra coisa, esqueci de falar, meu olho fica vermelho assim, porque eu tenho muita sensibilidade para olho vermelho. Então qualquer coisa, meu olho fica vermelho. Aqui eu cocei e já ficou vermelho. A dica número 1 é procurar destinos que são o custo de vida mais baixo do que o Brasil. Então, assim, varia muito do que você está procurando. Às vezes você tem um sonho de viagem, então você não quer abrir mão desse sonho. Mas se você às vezes não tem um destino favorito, que quer só viajar, uma dica boa é você procurar um destino de viagem que seja o custo de vida mais barato do Brasil. Mas como é que descobre isso? Existem vários sites. Eu vou deixar aqui o site que eu mais gosto, que geralmente eu pesquiso, que dá para comparar 2 lugares, 2 países, 2 cidades, e ele vai te mostrar qual o custo de vida é mais barato. E aí você pode, existem vários, então eu vou botar aqui alguns lugares que eu achei o custo de vida mais barato que o Brasil e que eu já viajei. Então vocês podem escolher algum desses destinos dessa forma. Então, principalmente agora que dólar, euro, tá tudo muito caro, então quando as coisas voltarem ao normal, é uma boa forma de você conseguir pensar num destino, escolher um destino assim. Dica número 2, organizar a viagem com antecedência. Antecedência quanto? Eu gosto de organizar a viagem com 6 meses de antecedência. Então 6 meses de antecedência eu gosto de comprar os voos internacionais, e quando tiver mais perto, eu compro os mais perto, tipo 2 meses, eu compro os voos entre países. Interessante você ficar atento na hora de comprar os voos entre países, porque às vezes tem promoções, então tipo Black Friday, às vezes você consegue comprar uma passagem por 10 euros de um país para o outro, às vezes até menos. Então você tem que ficar atento nas promoções. Dica número 3, essa é meio óbvia, mas é sempre bom falar, organizar o roteiro da viagem. Então, antes de você viajar, você vai pegar o lugar que você vai e vai pesquisar muito, ver vlog no YouTube de viagem, eu sempre faço isso, ver blogueiros que já foram para esses lugares, ver o que eles falam e tentar pegar dicas de coisas para fazer no lugar. Então você vai conseguir organizar uma lista e separar também por dia, mesmo que você não vá seguir 100% esse guia, mas ele vai te ajudar muito. Por exemplo, se você vai passar 4 dias no lugar, você bota dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e tenta distribuir as atrações entre esses 4 dias, né? Pensando assim, essa aqui é uma atração que eu vou passar o dia inteiro lá, então vou botar ela num dia isolado, sabe? Você vai organizar dessa forma, vai te ajudar bastante. Dica número 4, definir as prioridades. Então, às vezes você vai para um lugar e você quer ir para esse lugar por causa de uma coisa específica, por exemplo, Paris. Meu sonho é ir para Paris porque eu quero muito conhecer a Torre Eiffel. Então essa é a sua prioridade. Então você tem que colocar isso como prioridade para você conseguir organizar todas as coisas ao redor disso, entendeu? Então você, na hora de montar o roteiro, você tem que ter essa prioridade para você conseguir colocar as prioridades em primeiros lugares. Até, principalmente se as prioridades forem pagas. Então você vai ter que separar um dinheiro específico para essas prioridades. Ainda sobre a questão das prioridades, eu falo a dica número 5.
é você pesquisar antes quais são os dias que as coisas são de graça. Um exemplo muito bom disso é o Museu do Vaticano em Roma. Foi uma coisa real que aconteceu. O último domingo do mês, a atração do Museu do Vaticano é totalmente gratuita. E é uma atração cara, geralmente eu nem sei quanto é que custa, mas eu acho que quando você converte dá mais de R$100. Então é uma atração bem carinha. O que eu fiz? Eu comprei minha passagem para Roma no dia que o Museu do Vaticano era de graça. Então eu já economizei mais de R$100. Então, se você, R$100 às vezes pode parecer pouco, mas quando você vai somando várias coisas, você acaba economizando muito dinheiro. Dica número 6, viajar com as vestimentas adequadas. Parece meio óbvio também, mas não é tão óbvio assim. Você tem que pesquisar como é que vai estar o tempo naquela cidade que você está. Então vou dar uma pesquisada sobre meteorologia daquele lugar, porque aí você vai preparar sua mala de acordo com isso e vai evitar gastar. Então, se você vai ver que vai fazer muito frio, você já vai levar um casaco de casa que realmente suporte esse frio, porque senão você vai chegar lá e vai ter que acabar gastando com isso. Então é uma forma de evitar. Dica número 7, seja bastante minimalista com bagagem. Leve realmente só o necessário. Isso é uma dica meio óbvia também, mas na realidade quando a gente monta a nossa mala, sempre tem coisas que dá pra tirar. Então eu acho que você pode sempre, quando terminar de fazer a mala, dar uma olhada e ver o que dá pra tirar. Por que eu digo isso? Porque às vezes você consegue comprar um voo muito barato em uma companhia low cost, por exemplo, €10, como eu falei, mas às vezes a taxa de bagagem chega a ser às vezes 5 vezes o preço do ticket. Então você acaba gastando muito por causa da sua bagagem. Então se você tiver uma bagagem menor, você vai pagar uma taxa menor. Então se você vai pagar uma taxa menor, você vai economizar bastante. E eu digo bastante, bastante mesmo. Se você vai conhecer, por exemplo, 8 países e vai pegar voo entre eles, se você pegar €50 e multiplicar por 8, já dá €400. Então dá muito dinheiro. Então você vai ter que conseguir ser muito conciso e muito minimalista na hora de arrumar a mala. Às vezes fica meio difícil quando é inverno, porque casaco ocupa muito volume, mas nada que não dê um jeito. Então eu acho que você sempre deve dar uma revisada antes de viajar para ver se tem coisa que dá para tirar. Até porque também você vai querer fazer compras, então você tem que pensar no lugar das compras também. Dica número 8, essa é uma dica muito boa, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, sempre quando eu vou viajar para um lugar que a moeda é diferente, né? Eu gosto de comprar moeda com algum amigo meu que já foi. Então eu sempre tenho algum conhecido que, por exemplo, já foi para os Estados Unidos ou para a Europa, sempre tem aquele dólar, aquele euro, e você pode comprar dele por um preço mais barato, porque assim você vai sair ganhando, né? Porque vai conseguir comprar mais barato do que a casa de câmbio, e ele também vai sair ganhando, porque se ele fosse vender direto para a casa de câmbio, eles iam comprar do seu amigo muito barato. Então ele ia acabar perdendo dinheiro. Dessa forma as duas pessoas sempre ganham. Só tem que ter cuidado de fazer isso com uma pessoa de confiança, claro, para não ter risco de falsificação, sei lá. Nunca aconteceu nada comigo, mas é uma coisa que eu tento evitar, é comprar de pessoas que eu não conheço. Então sempre compro mesmo de amigos próximos. Dica número 9, essa dica é muito importante, é entender como funciona o transporte na cidade que você vai. Tem metrô, tem tram, tem ônibus, então você vai entender como é que funciona a malha de transporte daquela cidade, porque isso vai te fazer economizar bastante. Como assim? Quando você entende o transporte, você vai conseguir comprar tickets adequados. Geralmente as cidades, essas mais turísticas, oferecem vários tipos de planos, e você vai ver também, na hora de organizar o seu roteiro, lembra que eu falei no começo sobre organizar roteiro, os lugares que você vai. Então é muito importante que você pense logo nos lugares que você vai para comprar o ticket adequado. Então você tem que pensar qual é a melhor forma de se locomover. Dica número 10, complementando também a dica número 9, que é sobre o transporte, é você escolher um bom lugar para ficar em relação à localização. Então você tem que ver qual a localização daquele lugar que você vai ficar, seja ele hostel, seja ele hotel, seja casa de um amigo, seja Airbnb, seja lá o que for. Você vai ter que ver a cobertura do transporte naquele lugar, porque não adianta às vezes pegar um lugar barato que não tem transporte que chega lá, então você vai ter que gastar com Uber, com táxi. Uber e táxi nessas cidades turísticas são muito caros. Então uma boa forma de economizar é você pensar, às vezes vale a pena pegar um lugar mais caro, mas que seja perto do metrô, seja perto de uma estação de ônibus, que você consiga economizar com o transporte. A dica número 11 complementa também a dica número 10, que é você não ter muitos preconceitos e ter a mente muito aberta na hora de escolher um lugar para ficar. Uma das melhores alternativas que eu acho para economizar em viagem é ficar em hostel. Eu acho muito legal o hostel, porque você tem contato com várias pessoas do mundo inteiro, então você conhece várias culturas, e eu recomendo bastante. Nunca tive uma experiência ruim com hostel, e tem lugares que eu acho super legal. Eu vou indicar aqui para vocês um lugar que eu fui, que vai estar aqui, que esse hostel é super legal, que eu fiquei em Roma,
E recomendo bastante esse hostel, muito legal. Então aqui é para vocês verem quanto é organizado, quanto é limpo. E alguns hostels têm esse sistema de cabine que te dá ainda mais privacidade. Então recomendo bastante. Eu acho que é uma boa forma também de você abrir sua mente e tal. Mas não recomendo às vezes hostel em algumas ocasiões. Por exemplo, se você viaja com família e tal, então se você quiser ter um pouco de privacidade. E também se a sua viagem for muito longa. Por exemplo, eu fiz uma viagem de 58 dias por vários países da Europa. Então em alguns momentos eu não quis ficar em hostel, eu preferi ficar em hotel ou casa de algum amigo, para dar aquela descansada e poder você ter espaço para sua própria bagunça. Às vezes é bom você tirar o tênis e jogar e tal, você ter assim um lugar e não precisar sempre arrumar as coisas, só simplesmente trancar a porta e sair. Então isso o hostel não te dá tanta essa privacidade. Então às vezes é bom você ter um lugar assim para você dar uma descansada e depois voltar ao seu ritmo de viagem. Voltei, o negócio descarregou na hora que eu tava gravando. Dica número 12. Essa dica é muito mais uma questão de logística do que economia, simplesmente de dinheiro. Eu recomendo não fazer todas as suas refeições em restaurante, não depender de todas as refeições em restaurante, porque muitas vezes você está num lugar, tipo Airbnb ou hostel, que não tem o café da manhã incluso, então você precisa comer alguma coisa quando acorda, né? Porque, enfim, pelo menos eu acordo com muita fome. Mas de manhã, quando eu acordo, eu sempre gosto de ter alguma coisa perto de mim. Então sempre na noite anterior eu comprava e costumo comprar alguma coisa para eu comer no outro dia de manhã. Tipo um pão com queijo, um sanduíche, alguma coisa, um sanduíche natural. Sempre eu deixo alguma coisa fácil, um suco também, porque ali eu posso acordar, comer e já sair logo, entendeu? Não vou perder tempo acordando, procurando um lugar para comer, tomando café. Aí economiza tempo e dinheiro, então é uma ótima forma. Então eu deixo pra ir no restaurante ou no almoço ou no jantar, dependendo do meu roteiro daquele dia. Porque às vezes não dá tempo você parar pra ir no restaurante nas duas refeições, porque senão você vai perder o tempo da sua viagem só comendo em restaurante. E eu, pelo menos, eu prefiro muito mais perder meu tempo fazendo outras coisas. Agora, dica número 15. Se você for fazer uma viagem que inclui mais de um país, por exemplo, a Europa, geralmente as pessoas aproveitam pra viajar logo pra vários países, porque a passagem entre eles é muito barata. Uma boa dica é você comparar o preço entre ônibus, trem e avião. Muitas vezes as pessoas falam: ah, o bom da Europa é porque tem trem ligando tudo, então fica muito barato viajar de trem. Não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Porque às vezes, avião que pra gente brasileiro é muito caro, uma passagem de avião, pra eles às vezes é muito barato. Então a gente tem que fazer essa logística de comparação. Geralmente para comparar preço de passagem de avião, eu uso o Google Flights. Então no Google Flights eu consigo ver várias empresas aéreas, principalmente as empresas low cost. As empresas low cost mais famosas da Europa são essas aqui, que eu vou deixar aqui anotado. E as empresas de ônibus, geralmente tem várias, mas eu não confio muito em todas, porque já tive histórias, não aconteceu nada de ruim comigo, não. Mas com alguns amigos eles não gostaram, então eu recomendo a Flixbus, que é a mais famosa. Eles têm aplicativo, você pode olhar também. E de empresa de trem, tem o site da Omio, que é o lugar que inclui várias empresas de trem da Europa. Então nele você pode conseguir. Então você vai comparar o preço que você achar nesses 3 sites e ver qual que é melhor. Uma observação, você tem que considerar também que o preço da passagem de avião às vezes pode estar mais barato que os outros, mas você tem que considerar também a tarifa de bagagem. Lembra daquela dica que eu falei da bagagem ser pequena? Entra nisso. Então você tem que olhar em consideração isso. Enquanto que andar de ônibus e andar de trem, mesmo que você for viajar só com uma mochila ou com uma bagagem enorme, você vai pagar a mesma coisa porque não tem tarifa a mais de bagagem. Na verdade, o Flixbus tem umas tarifas especiais de bagagem, vale a pena você ler, mas assim, eu acho que uma bagagem de mão, uma mochila e uma bagagem grande de 23 kg está incluso no preço normal da passagem, só se você for levar mais do que isso, que eu acho bem difícil. E a última dica, mas não menos importante, é deixar as compras mais caras pro fim da viagem. Então, às vezes você tá querendo comprar uma coisa mais cara, uma coisa mais de luxo. Eu recomendo você deixar isso pro fim da viagem, porque a gente nunca sabe as coisas que podem acontecer de imprevistos. Então, às vezes você tem uma taxa de alguma coisa para pagar, alguma multa, não sei, tudo pode acontecer. Às vezes até um acidente, então você tem que ver também a questão do seguro, saúde, né? Se você, o seguro, ele paga as coisas por você ou você tem que pagar para ele te reembolsar. Então você tem que ter um dinheiro guardado, porque às vezes você pode precisar de alguma coisa. Então eu recomendo deixar as compras mais caras para a última semana da viagem, para os últimos dias, porque aí dá para você se organizar e não
não cair em surpresas e acabar tendo problemas e precisando usar cartão. Porque se você usa cartão, né, na maioria dos casos tem o IOF, que é um imposto bem caro, então deixa as coisas mais caras ainda. E essas foram as minhas 14 dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Eu descobri essas dicas, como eu já falei, vivendo mesmo, então aqui não peguei de outros vídeos nem outros lugares, foram coisas que eu fui tirando da minha cabeça, que eu achei importante compartilhar com vocês e que eu aprendi ao longo desse tempo. E eu espero que logo volte tudo ao normal e que você possa usar essas dicas e que eu também. Se você assistiu o vídeo até o final, deixa aí nos comentários a dica que você mais gostou, ou então alguma dúvida que você tem. Deixa aí nos comentários os destinos que você quer conhecer quando tudo voltar ao normal, porque esse é um assunto que eu adoro compartilhar, que é viagem, e a arte me proporciona isso. Aqui no meu canal eu falo um pouco de arte, mas eu acho legal também falar um pouco de viagem, que é outra coisa que eu amo, então a gente pode compartilhar muitas coisas assim. Então, um beijão, abraço, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Beijo, tchau!